Agora, se você está sempre casmurro, de mau humor, reclamando de tudo, revoltado, sentimento de mágoa, de ódio, de inveja, que gosta de botar, quando surge assim alguma discussão, em vez de apagar fogo, joga mais gasolina ainda, você está sendo um instrumento. Instrumento está sendo, sim, das forças negativas. Porque eles se misturam com o teu pensamento e potencializam aquilo que tem de pior em você. Então a gente fala assim, mas eu não sou culpado, foi o Espírito que me levou a fazer, porque tem muita gente. Às vezes é aquele momento em que a pessoa não se controla mais, porque ele perde o controle de si mesmo e provoca uma tragédia. Depois que passa, ele fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? A gente perde o controle. O culpado não fui eu, foi um espírito obsessor que fez eu. Não. Eu dei campo de atuação. Ele simplesmente potencializou aquilo que eu já tinha dentro de mim. Então, por essa razão, nós temos que estar na vigilância e na oração. Então, se nós ficamos nesses pensamentos negativos, eles se instalam. E aí a gente vem para o centro espírita, vou lá fazer uma desobsessão. A gente vem aqui, faz o tratamento, 6 semanas, não sei quanto, dependendo do caso de gravidade. Aí chega aqui, passa na sala do intercâmbio espiritual. Eles chamam aqueles espíritos que estão nos obsediando, eles são encaminhados, são beneficiados. E nós saímos daqui, nossa, que bom, estou me sentindo tão leve. Mas se nós não mudarmos o padrão vibratório do nosso pensamento, daqui 6 meses nós voltamos pior. Porque a casa continuou, nossa casa mental continuou escancarada. E a gente continuou convidando, vem, vem, vem. E eles vêm. E se instalam. De novo. E vai chegar uma hora que a coisa vai ser tão grave. É que nem quando esse pessoal invade assim, fazendo só uma analogia, invade aí uma casa, o sem teto invade uma casa. Como é que faz para tirar depois? Você chega lá, conversa. No começo você consegue com conversa, um bate-papo, aqueles espíritos entendem e vão embora. Mas depois você chega, você conversa e fala, não vou não, eu estou aqui, eu estou bem. E ele também gosta, a gente se compraz. O pior de tudo isso é que a gente se compraz. A gente fala, não quero saber de obsessor, não, porque obsessor é um nome que assusta. Mas em pensamento a gente se compraz. Porque ele atua exatamente nas nossas imperfeições, nos nossos descalabros, nos pensamentos inconfessáveis. Eles passam a ter acesso e conhecer a nossa intimidade. Eles sabem do que nós somos capazes. Às vezes melhor do que nós. Que às vezes a gente nem quer se confessar a si mesmo que nós somos capazes de alguma coisa terrível. Mas eles identificam e atuam sobre aquilo, sobre os nossos pontos negativos. Eles potencializam e a gente acaba sendo uma marionete, muitas vezes. Então, de novo, a pergunta de Kardec. Até que ponto os espíritos influenciam a nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Aonde você estiver, com os pensamentos que te acompanham, você estará sendo instrumento de alguém. Você estará servindo de instrumento de alguém, a todo momento. Porque nós somos influenciados pelos espíritos. Muito mais do que imaginamos. E o que é pior, quando a gente não tem ainda o evangelho e o conhecimento, porque nós espíritas médiuns, nós não somos perfeitos. De vez em quando a gente sente uma intrusão. Como se um vírus adentrando a nossa mente, a nossa casa mental. A gente identifica. É por isso que tem a vigilância e a oração. O recurso da oração para a gente buscar a sintonia de volta. Manter uma sintonia elevada não é fácil. Por essa razão que é bom a gente sempre ter
Assista a novela, tudo bem. Quer assistir o Big Brother? Assista o Big Brother. Mas depois não se queixa. Um programa de cultura inútil, onde uma dezena de pessoas fúteis, vazias, se degladiam em futricas, em busca de 5 minutos de celebridade. E para alcançar esse objetivo não se preocupam em expor as suas intimidades físicas. E nós, em vez de pegar um bom livro e ler, está certo que a gente não vai ser santo de uma experiência, uma existência só, mas procure evitar esses programas chulos, vazios, que não levam a nada. Depois a gente vai dormir obsediado e não sabe por quê. Vai ter pesadelo. Vai fazer oração, mas a gente não consegue sair daquela sintonia ruim que ficou. Não é pecado. O Espiritismo nos esclarece que nada é pecado. Nós respondemos por aquilo que fazemos. Nós podemos fazer o que quisermos. Só que temos que ter consciência de que nós colhemos em função do que semeamos. A gente encontra o que busca. Mas quando a água bate no peito, a gente fala, meu Deus, e agora? Aí vai no centro espírita. Mas se eu não mudar o teor vibratório do meu pensamento, até quando eu vou assim? Vai chegar uma hora que eu vou enlouquecer e não vai ter Rivotril que vai dar jeito. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de médiuns, porque nós somos médiuns. Médium não é só quem desenvolve mediunidade no centro, não. Mediunidade é uma conquista do ser humano. Todos nós temos. Alguns têm a mediunidade equilibrada, a mediunidade evangelizada, a mediunidade educada, a mediunidade a serviço do Cristo, como instrumentos da sua paz, como dizia Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Então a gente se prepara para ser um instrumento de paz do Cristo, aonde estivermos e com quem estivermos. Agora, quando nós nos entregamos à vigilância, passa por aqui, passa por lá, quando busca o recurso do Espiritismo, maravilha, mas tem muitas pessoas que ainda têm estigma contra o Espiritismo. Por isso, nos hospitais psiquiátricos estão cheios de médiuns que não cuidaram do pensamento, dos seus sentimentos, deixaram a sua casa mental escancarada e foram à loucura. A loucura do ponto de vista material, porque aquelas pessoas são médiuns, elas veem aquilo que nós não estamos vendo, os espíritos que atuam. E é interessante até para esclarecimento, porque muitas pessoas falam assim, aquela pessoa ela esteve num caso tão grave de obsessão que se transformou numa possessão. Não é possessão. A possessão, quando a gente imagina, é um espírito entra no nosso corpo e toma posse. É subjugação. Porque ele não precisa tomar nosso corpo. Ele toma a nossa mente. Ele domina a nossa vontade. Chega num ponto, o ponto de subjugação, que é o ponto mais avançado da obsessão, em que a pessoa perde a própria vontade. Ela não se sente com força para lutar contra aquela energia que é muito superior a ela, que subjuga. Por isso chama subjugação. Então o nosso bate-papo dessa noite, que foi muito sério, é o nosso dia a dia. Voltamos ao pensamento, me diga com quem andas, eu te direi quem és. Eu vou dizer para vocês, me diga o que pensas, eu te direi com quem andas. Porque nós escolhemos as nossas companhias espirituais pela sintonia vibratória do pensamento. Os espíritos se aproximam de nós pela lei da sintonia. Eles se sentem atraídos pelo nosso pensamento, por aquilo que estamos pensando, por aquilo que estamos sentindo. E sempre vão encontrar a janela aberta. Se o pensamento é de amor, de carinho, de amizade, de afeto, de paciência, de tolerância, de compreensão, de
perdão, nós estamos escancarando as nossas janelas mentais para os bons espíritos. E esses nos respeitam. Quando nós temos a chave da nossa casa, quando nós desenvolvemos a nossa mediunidade, as nossas faculdades mediúnicas, o que eu faço? Eu elevo o meu padrão vibratório, eu tenho que me melhorar mentalmente. Assistindo um Big Brother? Não. Lendo um bom livro, ouvindo uma palestra, fazendo coisas boas, falando coisas boas. Aliás, uma vez eu vi um orador aqui, comentar aqui, tem muitas pessoas que falam assim, eu gostaria de desenvolver minha mediunidade para ser um médium de palestrante. E ele comentou o seguinte, você pode, qualquer um de nós pode. Comece falando coisas boas. Um pensamento bom, uma palavra boa, um conselho. Mas daí a pouco tem alguém já te estimulando. Alguém que está na faixa da sintonia vibratória daquilo que você está envolto naquela energia boa. Alguém vai estar do seu lado, normalmente é o teu mentor, o teu anjo da guarda, ele vai estar do lado, isso mesmo, faz isso. Ele nos inspira, ele nos insufla ideias felizes. E nós estamos captando, porque estamos dando campo de atuação para o nosso mentor. E nós estamos sendo instrumentos. Fazei de mim um instrumento da sua paz. Mas o contrário é verdadeiro. Seremos instrumentos do lado negativo. Então você começa falando coisas boas e daqui a pouco você vai estar tão estimulado que você vai estar dando uma palestra. Você vai se tornar um médium palestrante. Porque os bons espíritos estarão te influenciando e te inspirando para que você fale coisas boas. Eu quero ser um médium de psicografia. Comece a escrever coisas boas. Lógico que para isso a gente tem que se preparar. Não é falando assim aleatoriamente. A gente tem que estudar, tem que ler Evangelho. Em vez de assistir Big Brother, pega o Evangelho, lê um pouquinho, pega um bom livro. Paulo e Estevão. De novo, eu vou pegar no pé de vocês. Quem aqui leu Paulo e Estevão? Não vale mentir, hein? Os espíritos estão anotando. Parabéns vocês que leram. Quem não leu, gente? Leia. Paulo e Estevão. Esse é o livro que eu recomendo sempre. A gente quer conhecer espiritismo, a gente quer conhecer cristianismo e não lê, não estuda. Esse é um livro que eu recomendo porque você vai conhecer o princípio, os primórdios do cristianismo nascente. Naquela época em que aquelas criaturas simples que se encontravam nas catacumbas de Roma porque eram perseguidas, mas elas tinham tanta fé, entusiasmo na palavra do Cristo, que quando elas foram presas e levadas aos circos romanos, morreram naquele espetáculo hediondo em que as feras comiam as pessoas vivas, elas não temeram a morte. Nós vamos aprender nesse livro como é que foi isso. Aquilo sim é que era fé. Ser cristão hoje é maravilhoso, a não ser se for lá o Estado Islâmico, né? Aí a coisa pega feio. Mas aquelas pessoas não temeram a morte, elas morreram entoando cânticos de louvor ao Cristo, porque não temeram a morte. Tal a dimensão da fé e da confiança daquelas pessoas. E nós reclamamos de pequenas coisas, a gente reclama de tudo. Vamos ler um bom livro. Paulo e Estevão, gente, leiam. Um dia vocês vão falar, poxa vida, aquele livro que o Demarque me recomendou foi um divisor de águas na minha vida. E vai ser. Leiam. A gente gasta tanto dinheiro com coisa. Pegue R$30, não custa mais do que R$30. Compre. Paulo e Estevão. Emmanuel, psicografia, Chico Xavier. Para que nós possamos aprender a ser um instrumento da paz do Cristo. E para encerrar,
o nosso bate-papo da noite, recordar mais uma vez a canção imortal e inesquecível Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Que assim seja. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos.